O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Boa tarde, então, a todos. Sempre é um prazer para mim participar desses eventos. E hoje, junto com essas moças todas, nós vamos conversar sobre o núcleo de relacionamento com o paciente. Muitas vezes as pessoas me perguntam, e eu tenho que falar sobre o núcleo, porque a minha atividade também está dentro do núcleo, que é a atividade como psicóloga. E eu sempre tenho uma imagem quando eu preciso falar do núcleo e explicar o que é. E nessa imagem, me veio a partir da leitura de um livro que chama A Face Humana do Câncer, que é como se tivesse uma pessoa que precisasse fazer um trajeto. Ela vai ter que trilhar uma estrada. Nessa estrada, ela vai ter dias de sol, dias de chuva, tempestade. Ela vai ter irregularidades no caminho. Ela vai ter estrada plana também. Ela vai ter paradas, algumas barreiras e um trânsito livre. Quando a gente fala disso, para nós, eu imagino assim, é bem melhor trilhar essa estrada se tu tiver um bom carro, um GPS e um motorista disponível. E nesse sentido que eu imagino o núcleo de relacionamento, onde a gente consegue oferecer um aconchego para essa pessoa e um acolhimento, tanto para suas necessidades físicas, emocionais, espirituais, nutricionais, porque isso compõe o que vai ajudar este trajeto se facilitar ou minimizar os impactos. O GPS, porque muitas vezes durante o trajeto, por mais que se saiba o caminho, a gente sempre erra e pega alguma estrada que depois tem que voltar. Dentro do núcleo, com o projeto da navegação de pacientes, essa pessoa, a gente vai ajudando com que ela saia o mínimo possível do caminho e que retorne, ou que ela não saia à medida que a gente consiga fazer com que a gente, conduzindo ela pela todas as etapas que ela vai precisar durante o tratamento. Quando eu falo do motorista disponível, muitas vezes a gente vê, durante o trajeto, as pessoas cansam, as pessoas se sentem entristecidas, as pessoas perdem a fé, perdem a esperança, e nesses momentos precisa que alguém dirija para ela de volta para esses aspectos. Então, o núcleo de relacionamento com o paciente, ele faz todo esse suporte dessa travessia. A gente não tem como tirar essa pessoa da estrada ou fazer atalhos, mas a gente tem como seguir junto com ela, não só na questão de direcionamento, de condução, como de acolhimento. Então, dentro desse percurso, que nós vamos conversar um pouco sobre cada aspecto dentro do núcleo de relacionamento, e o meu, em particular, que sou psicóloga clínica também, além de vice-presidente do IMAMA, que nós temos dentro do Instituto todo um suporte do ponto de vista emocional, ou de acolhimento para os pacientes,
Eu, junto com outras psicólogas e estagiários, como também de atendimento. O acolhimento é quando a pessoa nos procura e precisa de alguma coisa, seja de peruca, seja de exame, seja de informações, e a gente acolhe essa paciente através de uma consulta, onde a gente vai procurar saber um pouquinho mais, além da questão física dessa paciente. Se é indicado que ela faça algum tipo de atendimento, a gente oferece essa possibilidade dentro do Instituto da Mama ou com alguma instituição parceira nossa. Se essa pessoa, naquele momento, ela não tem necessidade, vontade ou condições de fazer psicoterapia, a gente deixa a porta aberta e o dia que ela sentir vontade, condições, ela pode voltar. Porque nem sempre é naquele momento que ela tem uma demanda ou que aquele momento é o que ela está precisando. Mas ela já sabe onde procurar. Então, o nosso trabalho consiste muito em poder... uma frase que eu sempre digo, né, e a gente está tratando agora de 5 tipos de câncer, que é assim, a mente é o único órgão que está envolvido em qualquer tipo de câncer. A gente pode ter a mama, mas o estado emocional está envolvido, a gente pode ter a próstata, o estado emocional está envolvido, a gente pode ter pulmão, o estado emocional está envolvido, em todos. É muito difícil que alguém relate de passar por um diagnóstico sem ter toda essa questão de oscilação, alteração de estado emocional. E isso como normal e esperado. Isso não é uma patologia. Por isso que nem todas as pessoas precisam de tratamento quando elas estão mal. Elas precisam de um atendimento até para a gente poder indicar se é ou não necessário, porque muitas vezes as pessoas estão deprimidas e elas não sabem que estão deprimidas. E isso é o que mais a gente vê dentro da clínica. E depressão é algo que tem tratamento, seja com medicação, com psicoterapia. Então, é uma sintomatologia desnecessária para esse momento, porque ela já vai ter cansaço, irritabilidade, sono, todas as questões do tratamento. E os sintomas de depressão também se relacionam a isso, né? Perda de interesse e prazer nas atividades que fazia, né? Fadiga constante, irritabilidade, alteração de sono, alimentação. Tudo isso, o tratamento quimioterápico, o tratamento de câncer, isso faz. Né? Mas a depressão também faz. Então, por isso que fica muito dentro da ideia assim, de que é normal quem está passando por um tratamento ficar deprimido. É normal, só não é normal não tratar depressão. Né? Até porque, às vezes, são quadros muito transitórios, né, que começam a partir do diagnóstico, e isso se trata e tem um equilíbrio, uma remissão muito mais rápida. Então, eu queria colocar, a gente, para seguir, pedir para a Márcia falar um pouquinho para nós da experiência dela, né, porque a gente também vai falar das questões jurídicas e de toda alteração de vida real que as pessoas têm quando têm um diagnóstico, e pacientes e familiares, não são só os pacientes. Então, Marcinha. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, também queria agradecer ao IMAMA, que, por esse período todo que eu faço o enfrentamento do câncer há 13 anos, me deu todo o apoio sempre. E os momentos mais difíceis que eu tive, eu encontrei o acolhimento no IMAMA, junto com as voluntárias, junto com esse grupo, né? Então, eu descobri o meu câncer em 2008, quando eu tinha 26 anos. Eu estava prestes a me formar na faculdade. Eu tive o diagnóstico em outubro e em dezembro eu me formava na faculdade. E eu tinha 26 anos e simplesmente o médico me disse que eu teria que parar todas as minhas atividades para me tratar o câncer. E abriu um buraco na minha frente. E eu disse, meu Deus, o que eu faço agora? E ele disse para mim, ou tu pula o buraco, ou tu cai no buraco. E eu decidi pular esse buraco. Desde lá, então, eu faço o tratamento, porque eu fiquei curada por 7 anos.
E nesse período todo, em março de 2009, eu procurei o IMAMA porque as minhas atividades pararam todas. E eu tive a descoberta do grupo psicológico, onde a Lucy nos coordenava, né? E eu sou grata por isso. E aonde eu tive a experiência com outras pacientes. E desde lá, então, eu venho fazendo voluntariado junto ao IMAMA. Neste período, eu fiquei curada. E em 2014, eu engravidei, tive a Lara. Hoje ela tem 7 anos, é a minha luz, é a minha paixão. E em 2016, eu fazia sempre os exames perto do Outubro Rosa. E eu descobri, um pouquinho antes, eu estava com uma falta de ar, fui fazer uma tomografia e descobri que o meu câncer tinha voltado. Na biópsia, eles detectaram que o câncer era metastático, então ele tinha saído da mama e tinha ido para a pleura. E nesse momento começou todo um processo, porque no primeiro tratamento eu fiz todo pelo plano de saúde, onde eu estava trabalhando. E em 2016 eu não tinha plano de saúde. E quando eu cheguei na Santa Casa, onde eu faço meu tratamento, eles pediram que eu fizesse uma medicação, que é o trastuzumab, e eu tinha feito ele em 2008 pelo plano de saúde. Só que o SUS, no plano eles cobriam, e no SUS, em 2016, eles não tinham essa cobertura desse plano. E eu me vi enlouquecida, porque era uma medicação que tinha me dado um resultado muito bom. E, nesse momento, eu tive que judicializar essa medicação. Então, quem pensa assim, judicializar é uma coisa, nós tínhamos falado antes também, é uma coisa que entra o emocional, que entra familiar, que entra todo mundo junto, né? E é um desgaste que tu vai, bate em porta, e as portas começam a se fechar e tu acha que vai acabar. Foi quando, então, em agosto de 2016, eu voltei ao IMAMA e pedi ajuda. E foi numa palestra da Mayra Calef, que foi no Burubom. Ela disse, não, a gente vai te ajudar, Márcia, pode voltar que a gente vai te ajudar. Então, nós fizemos vários contatos, entramos judicialmente com a doutora Cíntia, voltei para o apoio psicológico, voltei às atividades no IMAMA, e esse remédio ele foi me negado em dezembro de 2016, porque eles me pediram para me fazer uma perícia onde comprovasse que o trastuzumab para câncer metastático faria efeito, porque eles não tinham nenhuma comprovação disso. E eu sentei na frente do perito e falei tudo. E ele disse, meu Deus, como é que tu sabe de tudo isso? Eu disse, não, eu lido com a doença, eu tenho que saber o meu tratamento, eu sei. E ele disse, não, então eu vou fazer o recurso e já vou mandar para o juiz. Só que isso demorou até março de 2017, onde a gente teve uma assembleia, na Assembleia Legislativa, o IMAMA tinha uma consulta pública, né? Era o Dia da Mulher, não vamos esquecer, né? Dia 8 de março de 2017, estava todo mundo do IMAMA e várias pessoas que eu precisava. O pessoal da Defensoria, o pessoal da Santa Casa, todo mundo. Eles falaram bonito, e daí, junto nisso, no final, perguntaram quem tem alguma dúvida, alguém quer falar, e eu levantei a mão. E eu disse, naquele momento, tudo que estava acontecendo, que eu não estava recebendo a medicação, que o juiz já tinha liberado, e se estava trancado na farmácia do Estado, se era o Ministério da Saúde que não tinha que mandar, o que estava acontecendo. Porque eu tinha uma filha de 3 anos, e quem ia cuidar da minha filha se eu morresse? E ali, levantou-se o doutor da Santa Casa, e ele disse, não, Márcia, tu pode ir amanhã, que tu vai começar a fazer a tua aplicação. E aí foi, tipo, era meu último recurso, foi aquele ali, meu último recurso, eu não tinha mais força. E eu só pensava na Lara, né? Eu disse, meu Deus, se eu morrer agora, como é que eu vou deixar ela, né? E desde ali eu estou fazendo essa medicação de 21 em 21 dias, fazem 5 anos, e a medicação, ela parou com as minhas metástases, elas estão dormindo, as minhas metástases. Eu continuo fazendo atividade, voltei para o voluntariado do IMAMA, e no momento também, agora no início do ano, e estou ajudando muito no projeto agora do relacionamento com o paciente, porque eu vejo que como eu fui ajudada no momento que eu precisei, né? E como tem pessoas sem acesso a isso. Então, eu acho que nada é por acaso, né? Eu acho que tudo que acontece na vida da gente, nada é por acaso.
E essa experiência que eu tive vai ser para sempre uma lembrança, um relato toda vez que eu falo, porque eu lutei 6 meses. E nesses 6 meses eu tive uma outra progressão, né? Da pleura, foi para os ossos. Então, e assim mesmo, quando eu ganhei essa medicação, a partir de março, ela faltava no estado. Ela começou a faltar no estado. Por exemplo, eu tinha que fazer de 21 em 21 dias. Eu tinha que ir na farmácia do estado, pegar essa medicação no isopor, com gelo, levar até a Santa Casa, eles prepararam essa medicação. Eu ficava o dia todo dentro da Santa Casa, só fazendo aplicação. E eu fiquei 2 meses sem medicação, eu ficava 3 meses sem medicação. Até que nós entramos com uma outra judicialização junto pelo IMAMA, e a gente foi definido que eles me conseguiriam por 3 meses, sempre por 3 meses, né? E graças a Deus, até hoje, eu estou fazendo essa medicação. A Márcia sempre me emociona com a trajetória dela e principalmente com a questão do quanto ela foi atrás e do quanto hoje ela está podendo ajudar tanta gente com essa experiência dela. Que, embora a gente tenha sofrido junto e feito as coisas todas juntas, né? Sempre foi uma coisa da força dela. Né? E quando eu a conheci, ela era uma menininha. Então, agora eu queria convidar a Patrícia para a gente falar um pouquinho sobre essas questões. A Patrícia é advogada e ela é membro do nosso conselho, do Conselho do IMAMA. E a Pá vai falar um pouquinho sobre o trabalho e sobre as questões jurídicas que envolvem esse tratamento, já que a gente está falando disso também. Boa tarde. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, podendo conversar sobre um assunto que é muito caro para todos, né? Porque quando a gente tem um diagnóstico de câncer de mama, a nossa vida ela é muito impactada em vários aspectos, né? Nós temos um impacto psicológico, nós temos um impacto, a família é impactada, toda ela. E nós temos também a questão do impacto financeiro que o diagnóstico do câncer de mama gera para toda uma família também. Especialmente se essa mulher é o arrimo da família, né? É aquela pessoa que põe o dinheiro dentro de casa, digamos assim, né? Então, é importantíssimo que a gente possa conhecer, saber quais são os direitos que o paciente tem, né? E isso o IMAMA faz, levando também, através das palestras que nós fazemos, né? Em qualquer lugar onde nós formos chamados, a gente faz as palestras e a gente leva essa questão dos direitos do paciente. Nós temos muitos direitos, muitas possibilidades, muitos benefícios, não é? Cabíveis ao paciente, à pessoa que tem câncer e que, de alguma forma, auxiliam financeiramente também naquele momento, né? Só para exemplificar, a pessoa pode fazer, por exemplo, o saque do FGTS, o saque do PIS, né? Ela acaba entrando em auxílio doença, se ela trabalha, né? É empregada. Então, se não é também, faz a contribuição do INSS, também entra em auxílio-doença. Então, tem muitas possibilidades, muitos benefícios que a pessoa pode buscar para melhorar essa questão, né, na vida. Além disso, temos a questão dos medicamentos, né, Márcia? A Márcia nos relatou aqui, e sempre nos deixa emocionada também com o seu relato, né? Da dificuldade que às vezes a pessoa enfrenta para conseguir medicamentos, né? A pessoa precisa saber também que ela tem um tempo para receber o seu diagnóstico. Nós estamos falando aí da lei dos 30 dias. Tem também prazo para iniciar o seu tratamento, que não pode ser mais do que 60 dias depois de receber esse diagnóstico. Então, nós lá no IMAMA também temos esse atendimento jurídico, essa orientação jurídica, que eu sou suspeita, mas julgo, né, extremamente importante, porque nós já temos muita coisa para o paciente, a pessoa que descobre o câncer de mama, o câncer, né, não só o de mama, ela acaba tendo muita coisa para se preocupar, são muitos exames, são muitos tratamentos,
E isso não precisa ser mais uma preocupação, né? A gente tem condições de apoiar, de dar todo o apoio nesse sentido. Inclusive, a doutora Regina também, né, pode nos falar um pouco mais a respeito disso. Nós primamos no IMAMA também a doutora Cíntia, que faz, né, todo esse atendimento jurídico, mas a gente sempre prima por tentar resolver antes de judicializar, né? Evitar a judicialização. Hoje nós tivemos a palestra da doutora Mariana de Fenteller, que falou muito na questão da justiça multiportas. Hoje nós temos muitas possibilidades de chegar aos nossos direitos, né? De fazer valer os nossos direitos e não precisar judicializar, porque isso implica demora, isso implica toda a movimentação de uma máquina judiciária que, se a gente puder evitar, tanto melhor para nós e para todos, né? Então, também eu acho que esse apoio ele é de extrema valia, assim como todos os outros apoios que nós temos no IMAMA. Obrigada, Patrícia. Esse realmente assim, é um assunto que a gente tem falado, né, muito dentro do IMAMA, porque conduzir as pessoas por esse conhecimento, né, e, se necessário, né, o auxílio para judicializar, também é uma das nossas buscas pelos pacientes. Eles também buscam isso. Então, agora eu queria convidar a doutora Regina para falar para nós um pouquinho, né, sobre essas questões. Boa tarde às colegas de debate aqui, boa tarde a todos vocês. E quero dizer que, para mim, é um motivo de grande alegria estar aqui hoje com essa oportunidade que, para mim, é emocionante de representar a Defensoria aqui. E quero dizer, Márcia, que o pessoal da Defensoria que estava naquela audiência pública era eu. E agora, que bom que eu estou tendo essa oportunidade de estar aqui perto de ti para te dizer que tu mudou a minha vida profissional, porque até aquele momento eu, na época, era dirigente do Núcleo de Defesa da Saúde. Sempre foi minha preocupação o bem-estar de todo e qualquer paciente, principalmente desde que eu comecei a atuar na área da saúde, na Defensoria. Mas naquele dia eu senti a dimensão do que é para um paciente, para uma mulher, para uma pessoa que está com um diagnóstico já confirmado de câncer, e ela recebe um despacho dizendo que ela tem que ser submetida a uma perícia. E aí, desde aquele momento, nós na Defensoria começamos a modificar as nossas ações, principalmente no que se refere aos medicamentos oncológicos, porque nós já sabíamos, mas nós vimos ali naquele dia o que representa essas tais perícias. Elas ainda acontecem, infelizmente existem orientações jurisprudenciais nesse sentido, mas quero dizer que nós precisamos conversar. E eu estou aqui hoje porque, graças a Deus, eu faço parte de uma instituição que, assim como o IMAMA, se importa. Eu me importo, e por isso que eu estou aqui hoje. Eu me importo porque eu atendo pessoas na Defensoria Pública, e eu estou lá desde 2003, e eu olho no olho dessas pessoas e eu vejo o que elas estão enfrentando, o que as famílias delas estão enfrentando. E isso, para mim, me traz uma dupla sensação, doutora. Primeiro, é uma grande alegria por poder fazer alguma coisa. E segundo, é uma frustração, porque nem sempre aquilo que está ao nosso alcance é suficiente, né? Mas agora, nós temos aqui no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 2 estatutos que protegem a pessoa com câncer. Tem a lei federal e tem a lei estadual. Então, a lei federal 14.238 e a lei estadual 15.446. Acontece, Márcia, que nós precisamos fazer isso aí sair do papel, né? E muito me preocupa
porque eu vejo que são inovações legislativas maravilhosas. Elas trazem com força de lei batalhas que são da Defensoria e que são de vocês também, e são das famílias, e que são muito antigas. Só que nós precisamos nos unir para que isso saia do papel. E uma das coisas que eu sempre falo e que reputo muito importante é a questão da igualdade do acesso, porque os pacientes têm que ter acesso rápido a exames, e nós sabemos que, infelizmente, hoje no Brasil, que é um país de proporções continentais, e no Rio Grande do Sul não é diferente a realidade, existem filas para fazer esses exames, e nós precisamos saber, nós precisamos conhecer, nós precisamos conversar com os gestores, porque é importantíssima essa postura de conversar para conhecer as realidades das secretarias, dos gestores da saúde pública e que lidam com o tratamento e os diagnósticos de câncer. Então, nesse particular, a Defensoria está à disposição, porque existem instâncias de mediação, instâncias de conversas, e essas conversas geralmente são muito produtivas, e o conhecimento de como funcionam esse acesso, como funciona esse acesso aos exames e aos tratamentos, ele pode salvar vidas. Lá na Defensoria, nós temos um projeto chamado Ser Saúde. Eu não vou entrar em detalhes, porque seria muito longa a exposição, mas ali nós percebemos o quanto é difícil e intrincado conhecer e entender o SUS. Então, muitas vezes a pessoa recebe um diagnóstico de câncer, mas ela não sabe aonde ir. Então, essa informação qualificada é que precisa chegar a um número maior de pessoas que nós conseguirmos atingir, porque assim nós vamos diminuir a espera pelo início do tratamento, as pessoas vão saber aonde elas devem ir, elas vão mais rapidamente ser inseridas no sistema do SUS que faz o direcionamento, e mais vidas vão ser salvas. Regina, eu queria só te pedir para te colocar assim, para quem está nos ouvindo, né, nisso que tu falou, que eu achei muito importante, assim, quando a pessoa recebe, né, e ela tem essa necessidade, qual é o caminho que ela tem que fazer para chegar lá? Sim, é uma das perguntas mais recorrentes na Defensoria também. Então, por incrível que pareça, as pessoas têm talvez até, eu não sei quais as razões, mas as pessoas acham que, como o câncer é uma doença de extrema gravidade, não é no posto de saúde que elas devem ir para começar a sua entrada no SUS para o tratamento. Mas então a pessoa deve ir até a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, consultar se ela tem algum sintoma, e a partir dali ela vai ser incluída no cadastro, é o que recebe o nome técnico de referenciada, dentro desse sistema do SUS que funciona. E se não funcionar, a Defensoria e as assessorias jurídicas estão aí para fazer com que funcione. Não necessariamente com processos, mas às vezes com um telefonema você consegue resolver as coisas, não por favorecimento, mas por compreensão da situação que está posta ali. Então, esse é o primeiro caminho. E vejam, a própria lei, o próprio estatuto fala que é um direito do paciente a informação clara e confiável. Então, precisa existir uma informação clara e nós, para isso, cada um de nós tem que pensar o que eu posso fazer para que essa informação clara chegue até as pessoas. Talvez nós não consigamos fazer isso numa proporção midiática individualmente, mas nós podemos unir forças com quem tem esse alcance para fazer com que essa informação clara chegue. Então, nós, Defensoria, temos a nossa assessoria de comunicação que faz cartilhas, nos mutirões de atendimento a gente leva essas informações. Vocês fazem isso com excelência, eu admiro demais
o trabalho do IMAMA, eu não imagino assim quantas vidas vocês já salvaram com essa informação e esse atendimento de qualidade. E uma outra coisa que muito me chamou a atenção nos 2 estatutos da pessoa com câncer, tanto o federal quanto o estadual, é a questão do atendimento humanizado. Porque nós precisamos saber como é que esse paciente está sendo atendido, desde o começo. Porque, para mim, eu tenho uma convicção, não gosto muito de usar essa palavra quando eu falo, mas é uma convicção, é um valor que eu trago comigo, que é do atendimento humanizado. Então, o paciente não é apenas um número do cartão SUS, ele não é um número do cartão SUS, ele é uma pessoa, ele está enfrentando ele ou ela está enfrentando uma situação extremamente dolorosa, e isso não é só depois do diagnóstico. Quando a pessoa está fazendo os exames, ela não sabe se ela tem ou não câncer, é muito necessário que ela seja atendida de forma humanizada. Então, nós temos que saber quem são os prestadores, quem são os hospitais, quem são os CACONs, os Centros de Atenção Oncológica, quem são os UNACONs, as unidades, especialmente no interior, que fazem esse atendimento, como é que está esse atendimento e como é que nós, pobres mortais, vamos saber isso. Nós só vamos saber isso se nós procurarmos as pessoas que têm essas informações, que são os gestores da coisa pública, que são as secretarias municipais de saúde, que são a secretaria estadual e que estão abertos a conversar na maioria das vezes. Então, nós precisamos ir às entidades organizadas, às instituições de Estado, como a Defensoria, nós precisamos ir até eles para saber como isso está, porque nós sabemos que também quem atende é tão humano quanto nós. Então, essas pessoas também precisam ser olhadas. E sabe-se lá se não precisam até mesmo de alguma orientação, né? de uma escuta, né? Porque as pessoas estão ali todos os dias atendendo pessoas com doenças graves. Então, e a maior parte dos atendimentos acontece de forma humanizada, eu acho. Esse também é um dado que nós precisamos ter, né? Nós precisamos buscar essa informação. Então, eu não quero me estender muito, mas essas questões, assim, elas são bem importantes e que bom poder falar sobre isso. E também, uma outra coisa a respeito dos medicamentos, né? Que são inovações aí que talvez não sejam tão novas, mas que me chamaram muita atenção, que é a imposição legal da prescrição pelo nome genérico do medicamento. Porque isso vai facilitar, inclusive, quando se vai a juízo, porque há uma exigência de que seja pedido com a denominação comum brasileira, né? E tem previsão no Estatuto de que devem ser fornecidos todos os medicamentos prescritos, inclusive os de alto custo. E eu confesso que acho importante que essa lei seja regulamentada logo, tanto a estadual quanto a federal, porque não diz, a lei depende de uma regulamentação, e nela não está dito, por enquanto, como é que vai funcionar isso. Então, eu acho que é um ponto bem importante para nós, talvez, avançarmos, né, nos debates. Então, eu, por enquanto, é isso, e eu não quero monopolizar a palavra. Não, pelo contrário. Acho que para nós é muito esclarecedor, né? E uma coisa que sempre me chama a atenção, e principalmente dentro da rede pública, é que, às vezes, as pessoas não têm a sensação de que elas poderiam conversar, poderiam reclamar, poderiam questionar determinadas coisas. E, claro que, muitas vezes, é porque viveu o diagnóstico é difícil, viver o tratamento é difícil, ela ainda vai ter que sair atrás para fazer algumas brigas. Então, as pessoas, às vezes, elas não têm essa força naquele momento, mas, com certeza, ela tem pessoas perto que podem apoiar. E, se ela não tiver, né, ela tem a nós, dentro do IMAMA, junto com ela para isso. Então, acho super importante isso que tu falaste, porque, muitas vezes, as pessoas estão sofrendo, elas têm possibilidades,
E se elas não saem atrás para falar, né? Claro que a Marcinha foi num caso assim, né, bastante extremo e comovente, porque ela já tinha batido em várias portas, mas como isso é difícil, né, das pessoas conhecerem, essa expressão conhecer os seus direitos, acho que já está tão batida, né, mas eu penso assim que se as pessoas conhecem o que é cada instituição, o que cada um faz, né, isso eu acho que nos dá a sensação de um direito só por, né, pelas coisas assim de que não é porque tu está doente, é porque tu é uma pessoa que precisa receber isso, né? Não é só pela doença. E, somando a questão do núcleo de relacionamento, né, que a gente falou assim dos direitos jurídicos, do acesso, da questão da medicação, né, do apoio emocional, espiritual, nutricional. Agora eu queria convidar a Rosane, que ela é enfermeira, e ela foi uma das idealizadoras, junto com o desenvolvimento do projeto Navegadores dentro do Hospital Moinhos de Vento, no Núcleo Mama. Então, eu queria que tu pudesse, Rosane, nos falar da tua experiência. Boa tarde, um prazer aqui vir dividir essa experiência que eu participei, né, intensamente, e o quanto isso foi importante para os resultados dos pacientes e de todo um todo. Então, a implantação do Nurse Navigator, ele ocorreu no Brasil, pioneiro no Brasil, né, e nós tivemos como um resultado de enfermagem, nós conseguimos publicar o primeiro trabalho internacional de enfermagem, e tivemos como resultado uma coisa muito importante, que foi a diminuição do tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento, gerando um índice de satisfação muito maior do que a gente tinha antes. Então, de que forma isso aconteceu? Nós tentávamos trabalhar individualmente com cada paciente, vendo as suas necessidades e visando já o Nurse Navigator. Nós recebemos uma visita de uma enfermeira americana, a enfermeira Lili, que já fazia o Nurse Navigator fora do Brasil. E aí nós recebemos uma paciente relativamente jovem, com 2 filhos pequenos, né, com diagnóstico naquele momento de câncer de mama, desesperada, estava num processo de separação, né, e as crianças chorando, dizendo que a mãe ia morrer, enfim, e ela estava ali, e chegou naquele momento. Né? E estávamos todos nós, os médicos, eu, psicóloga, técnico, em função, tentando acalmar aquela pessoa. E ali ele disse, entrou naquela situação e levantou a blusa e mostrou, eu tive câncer de mama bilateral, eu tirei as 2 mamas e eu estou viva, eu estou aqui. E ela ficou impactada com aquela situação, e começou a se acalmar e começou a ouvir aquilo que a gente tinha que dizer. Dar um norte para a situação dela, o que fazer daqui para frente. Então, nesse momento, nós começamos, então, a escrever, a pensar, criamos um questionário, né, onde a paciente com diagnóstico de câncer passa diretamente para a enfermeira, e dali a enfermeira senta com esse paciente e faz esse questionário, né, essa anamnese desde a idade, qual é a situação familiar, se ela tem apoio ou não, alimentação, alergias, medicações em uso, doenças prévias, medicações que ela toma usualmente. Então, todo esse processo a gente faz naquele momento, e deste momento a gente consegue observar as necessidades desta paciente, né? Para quem nós vamos direcionar. E, nesse momento, a comunicação é fundamental, é o olho no olho, para que essa pessoa confie em ti, acredite em ti. E, partindo daí, nós vamos começando a ter um encaminhamento dessa paciente, né, o mais rápido possível, para que se inicie esse tratamento e explicar para ela. Né, várias pessoas estão aqui, ou até o que nós fazíamos, voluntárias, pacientes, com a mesma idade, conversavam com elas. Olha, eu estou aqui, eu já passei pela cirurgia, eu já fiz a minha quimio, eu já fiz a minha rádio, eu estou viva, eu estou bem.
Então, isso conforta muito. Então, todo esse processo, no nosso entendimento, né, a nossa paciente é o centro de uma equipe multiprofissional. Todos nós, todos os profissionais, psicóloga, oncologista, a mastologista, enfermagem, nutrição, então, todos estão em volta acolhendo esta pessoa, para que ela possa ser encaminhada o mais rápido possível, porque a gente sabe que quanto mais rápido o diagnóstico, mais rápido o tratamento, a chance de cura é muito maior, né? Então, esse ganho nós tivemos com esse trabalho do Nurse Navigator, que assim, era uma média de 24 dias, nós reduzimos para 12, 13 dias, imagina, ter o diagnóstico e iniciar o tratamento, né? E o entrosamento de toda essa equipe é de suma importância. Nós falamos todos a mesma língua, né? O olho de cada um está voltado para esta paciente, para esta pessoa e para esses familiares que também estão ali precisando de ajuda, né? Que muitas vezes para a pessoa que tem um diagnóstico é difícil, mas é difícil também para o seu parceiro, que não tem a doença, mas que não sabe o que fazer para confortar, para ajudar. O que vai falar uma mãe, né? Quantas vezes nos deparamos com mães de pacientes jovens desesperadas ali. Então, nós estávamos preparados, toda essa equipe juntos, né? E isso é muito importante, juntos, para auxiliar essa paciente. E com esse trabalho nós conseguimos, então, diminuir isso, para nós foi muito importante. Então, assim, eu digo, até dentro do voluntariado do IMAMA, não necessariamente a navegação precisa ser feita por os profissionais, sim, por eles, mas com auxílio de pessoas voluntárias, que possam, com a sua experiência, também ajudar essas pessoas, esses familiares e essas pacientes, né? Transmitir tudo aquilo que passou, confortar e auxiliar essas pessoas também dar um rumo. Então, é muito, muito gratificante, como as meninas disseram, tu saber que, poxa, agora eu vou passar por uma oncologista, agora eu vou fazer a minha cirurgia, que dia, que tal dia, com quem, como. Então, é muito importante a pessoa saber o que vai acontecer com ela, né? Porque eu sempre digo, nós não temos uma outra alternativa sem se enfrentar, né? Muitas vezes com muitas dificuldades, mas enfrentar. Então, toda essa equipe estava sempre disponível e pronta, e Lucy me ajuda, porque a coisa, né, a pessoa precisa de ajuda emocional, está difícil, né? O oncologista, a paciente está com muitas dúvidas, e nós fazíamos reuniões também, multiprofissionais, onde todos esses profissionais participavam e discutimos cada caso, né, nessas reuniões, isso também é muito importante, e em reuniões científicas, né? E esse é o nosso trabalho, né? Eu acho que o IMAMA tem um grande caminho pela frente e para ajudar essas pessoas para onde elas devem ir, né? Em determinado local ou interior, o que fazer, aonde eu me dirigir. Então, acho que a navegação é uma coisa muito importante, dar um norte para as pessoas. E para nós, né, profissionais, tu estender a corda e puxar aquela pessoa, não tem coisa mais gratificante na vida, né? Eu acho que é isso. Obrigada, Rosane. A Rosane é minha parceira de muitos e muitos e muitos anos. A Patrícia gostaria de falar? Não, é só um relato breve e um agradecimento, né? Porque eu fui atendida por essa equipe maravilhosa quando eu tive câncer de mama há 4 anos. Quando eu cheguei lá, eu cheguei com um problema que eu achava que era só meu e que eu estava sozinha nisso. Muito embora tinha o apoio da minha família, meu marido, meus filhos sempre ao meu redor, né, me apoiando, me dando a sustentação que eu precisava. Mas só a gente sabe o quão sozinha a gente se sente nesse momento. E aí, entrar lá, foi como se elas me dissessem assim, a Rosane, a doutora Mayra, as pessoas que estavam lá, pronto, agora esse problema não é só teu, é nosso também. Então, acho que assim, ó, esse acolhimento que eu recebi lá, e eu tenho certeza que todas que foram atendidas lá têm o mesmo relato para dar, né? Ele é de extrema importância nesse momento tão frágil da nossa vida. Então, foi muito bom, eu não poderia ter ido em melhor lugar, né? Ter tido esse atendimento. E muito obrigada, Rosane. Eu acho que esse trabalho aí é fundamental, ele é muito importante.
E nós, do IMAMA, precisamos pensar, né, bastante nisso também. Tá? Obrigada, gente. Desculpa quebrar o protocolo. Pelo contrário. Eu que te agradeço. Isso é bem importante, por quê? Porque dentro do IMAMA é exatamente isso que a gente pretende fazer. É claro que nós não temos uma equipe num lugar só, como a gente tem no Núcleo Mama do Hospital Moinhos de Vento. Mas a gente usa este projeto como um modelo para que a gente possa fazer isso para pacientes da rede pública. Porque só o fato de uma pessoa sentir que alguém sabe qual é o trajeto que ela vai ter que fazer e que ajuda ela a ser conduzida por isso, né, é a sensação, né, do que a Regina falou. Ela não está sozinha, porque o estar sozinha é a parte mais difícil. E por mais acompanhado que as pessoas estejam, isso é muito verdadeiro, a sensação de que tem uma parte que é só tua. Tu não tem como dividir, por mais amorosa que sejam as relações. Então, dentro do IMAMA, nós temos a possibilidade e estamos desenvolvendo a navegação de pacientes dentro das condições que a gente tem e está ampliando. Uma coisa que eu sempre peço para todas as pessoas, é difícil hoje em Porto Alegre a gente cruzar com uma pessoa que não tenha um conhecido, um familiar ou ela mesma tido um diagnóstico de câncer. Como está cada vez mais incidente, a gente sempre tem alguém que a gente sabe ou que nos conta que um amigo, um familiar teve o diagnóstico. Para mim, a coisa mais importante é que vocês levem daqui o que a gente faz. E se alguém mencionar a palavra câncer, que vocês possam divulgar o IMAMA. Poder essa pessoa ter um lugar que ela busque, pode que ela chegue lá e ela sinta que não é o lugar que ela quer, não importa, ela precisa ir conhecer. Então, o que a gente vê, até nós fizemos uma estatística, nós tivemos nesse núcleo de relacionamento, né, nós tivemos 600 e poucos atendimentos durante esse ano. Né, e a gente pensa assim, né, não tem só 600 pessoas dentro de Porto Alegre da rede pública com diagnóstico de câncer e de mama, que é o índice mais alto é aqui e é câncer de mama, né? O nosso índice mais alto em Porto Alegre, principalmente. E aí eu penso, onde estão as outras pessoas? Porque nem todos os serviços da rede pública conseguem ter esse tipo de organização de atendimento. Então, o meu pedido, dentro de tudo que a gente conversou, né, e por isso a gente divulga e fala, né, as mesmas coisas relacionadas ao nosso trabalho, é para que cada um de vocês, quando conversar com alguém, e esse alguém disser que alguém teve câncer ou tem câncer, né, ou teve, porque é importante que mesmo a pessoa terminando o tratamento do câncer de mama, ela pode ser atendida por todos esses profissionais dentro do Instituto também. Não é só pessoas que estão em tratamento. Familiares dos pacientes também podem. Então, é importante que vocês levem isso e vocês divulguem. Se não souberem explicar tudo o que a gente faz, dá o telefone do IMAMA e pede para ela nos ligar e agendar um horário. Ela vai ser atendida com o horário agendado e a gente vai ver o que ela tem de necessidade. Tá? Eu acho que seria isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu só queria, que eu acabei não falando antes, o IMAMA desenvolveu uma cartilha onde traz alguns dos direitos, né, que a pessoa com câncer tem e as possibilidades de acesso a esses benefícios. Tá? Então, é uma cartilha que vai estar sendo divulgada no aplicativo e no site do IMAMA também. Tá? Falaste em cartilha e eu me lembrei depois. Eu queria aproveitar também, com certeza, para colocar a Defensoria Pública à disposição. Nós temos aqui em Porto Alegre um número central, eu até estava procurando aqui, porque eu não me lembro de cabeça, mas eu gostaria de informar.
É o Alô Defensoria. Então, quem mora em Porto Alegre pode ligar para o 3225-0777, que vai ser agendado um horário para atendimento presencial, se a pessoa puder, ou virtual, se não puder. E, se for possível ir diretamente, daí melhor ainda, porque a pessoa já pode obter o atendimento lá na sede mesmo, na unidade central de atendimento. E no interior, quem mora no interior e precisar de alguma orientação jurídica com relação a tratamento oncológico, tem os números de todas as unidades da Defensoria no site. É www.defensoriapublicars.def.br. Então, lá vai ter todos os contatos para que aquelas pessoas que precisarem possam obter as orientações necessárias. E se eventualmente for necessário judicializar algum medicamento, é bom assim já prestar uma informação prática, se me permitem. Nós temos, assim, para evitar essas idas e vindas que a Márcia infelizmente enfrentou, nós criamos um formulário padrão que deve ser preenchido pelo médico. Ali vai ter todas as informações necessárias para que o juiz que for analisar aquele pedido possa conhecer o caso todo, o caso clínico, o quadro clínico do paciente, e possa julgar e deferir a liminar com mais celeridade. E também, por fim, agradecer essa oportunidade novamente e dizer que sempre é uma grande alegria estar com vocês. Obrigada. Obrigada, nós que agradecemos. Essas informações são muito preciosas, então a gente precisa guardá-las, né, e guardar esse momento que a gente está fazendo. Eu agradeço a presença de vocês, encerramos por aqui, teremos depois o próximo evento. Como? Tem uma pergunta? Quer fazer uma pergunta? Pode fazer. O número da defensoria de novo. Nós vamos colocar daí de novo. Tu quer falar, Regina? Pode falar. É o 3225-0777, com esse sotaque serrano da vacaria. 3225-0777. Nós vamos pedir também para constar no site do Instituto da Mama. Tá? Muito obrigada, gente. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Seu negócio acaba de ganhar um novo horizonte. Bem-vindo ao Pontal. A vida na cidade mudou. As pessoas anseiam por novos ares. Estão em busca de novas experiências. Uma nova forma de experimentar a vida. Exatamente o que um Life Center é. O Pontal é o único Life Center do país totalmente integrado à paisagem natural. Pensado para facilitar o acesso, ele está localizado em meio a uma das avenidas mais movimentadas da cidade, a Avenida Padre Cacique. Porto Alegre tem um novo ponto de encontro, com um fluxo constante de domingo a domingo. O público de grandes marcas passa pela sua loja. Leroy Merlin, Doubletree by Hilton, Hub da Saúde do Hospital Moinhos de Vento, Hard Rock Café, Cinépolis VIP e muito mais. O futuro dos shopping centers chegou a Porto Alegre, trazendo experiências inovadoras, operações independentes e exclusivas, com mercados especializados em carnes, peixes, padaria, especiarias, hortifruti, queijos, vinhos e muito mais. Áreas interna e externa totalmente integradas, lojas térreas com acesso tanto pelo parque quanto pelo shopping.
Espaço com cobertura translúcida que atravessa o shopping de ponta a ponta, com as melhores marcas e as melhores atrações gastronômicas, com vista privilegiada para o Guaíba. Projetado para os restaurantes proporcionarem o melhor de seus serviços em um ambiente aberto nos dias de sol. Fluxo inteligente de escadas e corredores que facilitam o acesso do público à sua loja, onde ele estiver. Esse é o Pontal, um novo horizonte para o seu negócio.